Obrigada, Fran, Lu, Dani, obrigada a todos, né, que estão aqui. É muito bom a gente estar aqui do outro lado e ver cada hora um entrando e esse rostinho de vocês aí tão lindo, com tanto sorriso, com tanto carinho, né? Muito gratificante. Então, vamos continuar aqui nossas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando, é sempre bom a gente lembrar, mais uma vez, que este livro é aqui, ó, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. É sempre bom a gente lembrar, né? Então, nós estamos aqui no capítulo 23, vamos começar hoje o capítulo 23, que se chama Estranha Moral. Nós vamos ler os itens 1, 2 e 3, refletir um pouquinho sobre eles. Vamos lá. Como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Item 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois da sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, lícito é acreditar-se que, em casos como esse, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de língua e língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nesta hipótese. A ninguém acudirá atribuir a Jesus. Será, então, supérfluo discuti-la e ainda mesmo menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou. E, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo e a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Desculpa. A língua hebraica não é rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, a que no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha, ver capítulo 16, item 2. Cumpre, ademais, atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia.
pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância noutra, conforme a ideia se suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Essas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, e em particular dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Ele faz uma referência aqui, veja também capítulo 14, itens 5 e seguintes. E também tem uma nota aqui, um pouquinho longa, do senhor Pesani, que vale a pena ler depois, se vocês puderem, para complementar isso aqui, esses comentários aqui de Allan Kardec. Né? Gente, então, é muito curioso, né, que a época de que foi lançado esse livro, 1864, a época da codificação, a humanidade já tinha um certo adiantamento intelectual, com certeza, né? E moral também. Claro que moral nunca acompanhando o intelectual como é hoje em dia, mas já tinha um adiantamento moral mais do que a época de Jesus. Né? E mesmo assim foi preciso que Allan Kardec explicasse, esmiuçasse essas palavras. O que estava, como ele mesmo diz, óbvio que não foi esse sentido que Jesus falou, né? Que, por várias explicações aqui também já citadas, que era um termo, uma palavra que era usada para várias coisas, igual a manga, ou para a gente aqui, né? Manga de camisa e a manga fruta, né? Não é muito difícil da gente imaginar. E também como se foi modificando, né, com as línguas, com as traduções e tudo mais. Né? Então, Allan Kardec já teve esse cuidado. Ele poderia muito bem colocar aqui uma outra palavra que exprimisse tudo isso que ele está, mas ele resolveu colocar o literal que estava para ter esse cuidado de explicar, de não haver dúvidas, porque com certeza haviam pessoas que queriam até mesmo combater essas palavras de Jesus, combater o cristianismo também, e o espiritismo, né, em consequência. Então, ele já teve esse cuidado. Né? Um homem, claro, como Jesus, né, que só pregou o amor, que só pregou a união, a fraternidade, a caridade, jamais iria aconselhar, odiar quem quer que fosse. Principalmente os pais ou um familiar, pelo contrário. Né? Ele complementou a primeira lei, né? O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que ele complementou? Todo mundo sabe. E ao próximo como a si mesmo. E ainda falou assim, aí está contido todas as leis e todos os profetas. Ele ainda reforçou. Porque se você ama o próximo, ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo, claro que você vai honrar pai e mãe, você vai cumprir todas as outras leis. Né? Então, aqui no texto, né, que é tão cuidadoso desse professor, né, que a gente tem assim, o privilégio de ter a codificação, de ter como nosso codificador, que foi Allan Kardec, né, Hippolyte Léon, já foi muito explicado aqui que a palavra odiar está bem diferente do sentido que a gente atribui a ela hoje em dia. Né? Então, a gente pode refletir um pouquinho sobre o trecho evangélico mesmo, né? Sobre como está escrito aqui no item 1 e 2. Então, Jesus ele estava caminhando, está escrito aqui, ó, como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando, disse. Então, a gente imagina, ele está caminhando, aquele povo, aquele monte de gente atrás dele, ele se volta e diz.
né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos e seus irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a gente imagina, né, gente, o que ele falou? Não adianta me seguir com os pés, tem que me seguir com o coração. E tinha aquele monte de gente seguindo, vamos ver qual é aí desse cara aí, né, que ele está aí com essa barba, com um monte de gente, vamos lá ver o que ele tem para nós. Estou sabendo que ele está fazendo algumas curas aqui e ali. Né? Não é assim que a gente deve seguir Jesus, como até hoje, né? Nós seguimos também assim. Né? O que ele tem para mim? O que ele tem para me oferecer? Quando deveria ser o contrário. O que eu posso oferecer a Jesus? No que eu posso ser útil a Jesus? Né? Então, ele diz, olha, vocês têm que seguir, não adianta me seguir com os passos, é com o coração, é seguir meus conselhos, minhas recomendações, os ensinos, que eu trago as verdades de Deus, do nosso Pai. Né? Mesmo que para isso vocês precisem entrar em conflito com seus familiares. Mesmo que para isso vocês precisem entrar em conflito. Vocês estão dispostos a isso? Vocês estão dispostos a abrir de tantas outras coisas? E até aquela época, né, gente, era uma época muito conturbada também, até em termos religiosos mesmo, tinha o paganismo, adoravam. Então, ele queria uma união, né? Então, se vocês estiverem dispostos a isso, vamos aprender comigo, que eu sou humilde, sou manso de coração, mas eu vou garantir uma coisa, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Então, a gente fica exemplificando, a gente fica mais fácil. Quando eu li a gente lê novamente, eu lembrei de uma história engraçada de uma amiga minha, ela fez uma tatuagem com o nome dos filhos nas costas. Aí vai crescendo, aí vai da juventude, aqueles conflitos normais. Ela, não quero saber, vou apagar essa tatuagem, vou escrever Jesus Cristo. E esse eu sei que não vai me decepcionar. Porque a gente lembra dessa história, né? É engraçado, assim. E então a gente, assim, contra os pais, né? Contra o familiar, assim, se, por exemplo, algum familiar nosso tem uma atitude equivocada, uma atitude preconceituosa, o que vai completamente contra os ensinos de Jesus. A gente o quê? Vai se calar? Mas vamos lembrar aqui, também, de como a gente deve, vamos dizer assim, não é corrigir, né? Conversar com essa pessoa. Né? Como aqui está dizendo na nossa página de hoje, uma palavra, às vezes, tão somente na moldura de um gesto reverente, basta para espancar o coração. Então, a gente toma cuidado como a gente vai conversar, né, com essa pessoa, porque a gente convive com ela. Né? E a doutrina nos diz que a nossa convivência é onde a gente realmente deveria estar. Né? Então, abrir mão da própria vida. Será que eu não posso abrir mão de uma parte da minha vida para servir a Jesus, para seguir realmente Jesus? Do meu coração, não tenho tempo, gente. Eu acordo, tenho que ir para a academia. Depois eu vou trabalhar. Depois do trabalho, hoje, não sei, é sexta-feira, vou no salão, vou me arrumar. Depois, eu quero ir no shopping comprar uma roupa porque eu vou sair depois. Eu tenho os meus amigos, eu vou no happy hour. Sábado de manhã não posso, tenho que pegar meu sol. Será que a gente não pode abrir mão de uns momentos do nosso dia para servir o outro? Como disse Chico, ele não pediu nada demais, ele não pediu que a gente escalasse uma montanha, ele pediu que nos amássemos. E o amor está dentro de nós, é inerente à criatura humana. Né? Porque nós temos a centelha divina, basta que a gente desenvolva. Né? Que a gente desenvolva igual um músculo, a gente tem um músculo ali, se a gente vai exercitar, ele vai se desenvolver. Né? Então, na verdade, gente, Jesus ele nos convida a ter uma terapia mesmo de renovação espiritual. Né? E é quando a gente entende, a gente acaba pensando, será que ele vai tirar as nossas cruzes? Como tem essa pergunta até aqui no trecho evangélico, a gente sabe que não, a gente entende que não, a gente sabe que não, porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Para pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Mas os ensinamentos de Jesus, do Mestre, vão nos dar muitas ferramentas para que a nossa cruz seja mais leve, seja mais
fácil da gente carregar, né? Mas, infelizmente, para a grande maioria, né, essa doutrina continua soando estranha, porque vai contra, muitas vezes, os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos caprichos, o nosso comodismo também, porque muitas vezes a gente está numa situação, às vezes por comodismo, né? Ah, não sei como eu vou sair dessa situação. Será que se a gente refletir, se a gente colocar essa situação perante Jesus, no Evangelho no lar, nas nossas preces, a gente não vai ter uma maneira de, pelo menos, amenizar aquilo, né? Que às vezes a gente quer agradar uma pessoa por uma conveniência nossa também, né? Então, Jesus não se preocupava em agradar ninguém, e nem por isso ele deixou de honrar pai e mãe. Tanto é que, como até foi lembrado aqui na segunda-feira, ele teve o cuidado de, na cruz, sentindo dor, gente, porque ele estava encarnado. Claro que ele tinha um controle maior, ele tinha uma espiritualidade que a gente não consegue nem imaginar, e ele falou, olha, João, ela é sua mãe, mãe, ele é seu filho. Ele teve o cuidado de entregar a mãe para o discípulo mais novo, né? E que dizem os discípulos mais amados, que ele tinha um grande afeto, ele entregou Maria a João. Então, ele queria seguidores conscientes da sua responsabilidade assumida, né, perante a Deus, perante a obra do Pai, né? E a gente, pesquisando um pouco sobre essa passagem, né, nós vemos no livro Convites da Vida, que é de Joana de Ângeles, né, psicografia de Divaldo, na lição Convite à Renúncia. Então, ela fala que, a gente vai cortar alguns trechos, ela fala, enquanto a disputa pela conquista dos valores sem valor, comanda o desequilíbrio que se generaliza entre os homens, aí tem um trecho maior, e no final ela diz, convém recordarmos a excelência da renúncia como terapêutica de alta urgência para a saúde física e mental dos que aspiram à paz e ambicionam a perene, né, a perene alegria, a equilibrada, a frequente alegria, né? Gente, ela coloca a renúncia como uma terapêutica para a saúde física e mental, né? E muitas vezes, gente, quando a gente vê, a gente às vezes abrindo mão das nossas coisas, de algumas coisas, em favor do outro. O nosso problema, às vezes, a gente até esquece o problema. A gente nem lembra que a gente tem aquele problema a mais. A gente nem lembra que a gente está sentindo dor, às vezes, né? A gente nem lembra disso. Então, ela coloca aqui claramente, né? E a gente lembra também aqui, também sobre quando ele... desculpa. Quando ele diz aqui, né, em Mateus, ele coloca, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim e de mim não é digno, aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim e de mim não é digno. A gente lembra de Joana de Cusa, né? A gente não tem como não lembrar dela, né? Que ela está sendo ali queimada ao lado do filho. E o algoz fala, você não vai abjurar, não? Abjura. Cadê Jesus? Cadê seu Jesus? Cadê? Cadê ele? Ele não vai te salvar daí? E ela do lado do filho, ela não abjura. Ela ainda diz assim, olha, ele me ensinou não só a não abjurar, como também me ensinou a te amar, a te perdoar, falando para o algoz dela. Quando a gente confia no mestre, a gente sabe, a gente tem certeza, né? A gente tem certeza que ele nunca nos abandona e que a gente está passando por aquilo, por algum motivo que a gente pode vir a entender depois, né? Isso está no livro maravilhoso, se eu não me engano, é no livro Boa Nova. Esse livro é muito, muito, muito bom, né? E falando ainda um pouquinho sobre esse livro, a gente também queria pedir licença para trazer mais uma leitura para vocês.
Foi uma conversa. Gente, quem gostar de bastidores, em vez de pegar essas revistas de fala de do artista, de não sei do quê, pega o livro Boa Nova, que são os bastidores. É maravilhoso, gente. Esse livro é maravilhoso. A gente lê assim. Eram tempos difíceis, né? Que Jesus com os discípulos eram tempos difíceis, tempos de muita responsabilidade, que era implantar realmente o reino de Deus no coração dos homens, mas é um livro tão confortante, a gente se sente um conforto espiritual muito grande ao ler esse livro, é muito bom. Então, ele estava conversando com Pedro, que Pedro começou a questionar sobre, mestre, poxa, você transformou algo em vinho lá naquele casamento, está certo, é vinho, e né, ele induz, às vezes, a embriaguez. Aí Jesus começou a conversar com aquele carinho com Pedro e falar, Pedro, atendi a um pedido de um amigo, não é tão bom a gente estar entre amigos? E ele vai discorrendo sobre esse tema. Um pouco depois, Pedro escuta realmente essas palavras do mestre. É aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. E ele novamente vai conversar com Jesus sobre isso. Fala, mestre, foi tão diferente o que o senhor falou da conversa que a gente teve há alguns dias, né? O senhor falando sobre a amizade, sobre os amigos, e agora o pai e a mãe, o senhor está falando isso. E aí ele diz, né? Jesus, com aquele carinho, né? Com aquele amor, né? A gente tem que ler esse livro, a gente fica imaginando a cena. E ele diz, o evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo Pedro a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo o mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Né? Então, aquilo, busque primeiro o reino de Deus dentro de si, e tudo mais será acrescentado. Quando a gente procura entender a mensagem de Jesus, fica muito mais fácil da gente compreender os nossos familiares, por mais difícil que eles possam parecer, que a gente sabe que a gente está onde a gente deve estar. Né? A gente realmente tem que edificar o reino de Deus dentro de nós. Né? Amar a Jesus, né? A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Entender as verdades de Jesus, né? Porque assim a gente com certeza vai amar com o coração melhor os nossos familiares, por mais difíceis que às vezes eles possam ser ou possam estar passando por uma fase muito difícil e que nós também já passamos ou podemos vir a passar também. Né? Então, que Jesus possa estar conosco, Ele está conosco, né? Que nós estejamos com Ele, tanto quanto Ele está conosco durante este sábado, durante esse final de semana. Obrigada a todos, né, pela paciência e pelo carinho. Fiquemos com Deus, com Jesus.